Vai ficar com essa cara de bunda aí? É a cara de bunda que eu tenho, ué. Vai, Michele. Já Tá começou? filmando já. O que você quer que eu fale? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, pessoal. Beleza? É, Tá muito... você que tá com cara de bunda. Vai. Bom dia. Não. Fala, pessoal. Beleza? A gente tá começando aqui mais um vídeo. Mais um vídeo pro canal Família Abreu em Portugal. Pra quem não conhece a gente, caiu de paraquedas aqui no vídeo. Tá conhecendo a gente agora. Meu nome é Adriano. Meu nome é Michele. E é isso, hoje a gente vai contar um pouco de como que tá sendo, né, a nossa vida. A gente já fazem 50 dias que estamos aqui em Portugal. A gente até queria esperar para fazer depois de 2 meses, né? Mas aí como a gente tá, esses dias a gente foi muito corrido, então a gente ficou um tempo também sem fazer vídeo. A semana inteira, se eu não me engano, eu acho que essa semana não soltei vídeo. Porque ele trabalhou, coitadinho, trabalhou a semana inteira. Não é questão disso, é justamente por isso. Eu trabalhei a semana inteira, não tive folgas na semana e a Michelle estava em horário diferente. E aí não dava para fazer esse vídeo que era o que a gente queria, que eu queria fazer, né? Eu tinha a programação, não tinha nem comentado com ela que eu queria fazer esse vídeo. Então por isso que não deu. E além de estar cansado também, tá sendo bem cansativo, e é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre os nossos empregos. A Michelle tem um pouquinho mais de tempo para dar um veredito, né, sobre o serviço dela. E o meu, apesar de ser 2 semanas, mas eu já tenho também mais ou menos uma noção de como que vai ser. Certo? Então é isso. Vamos para a vinheta e aí depois da vinheta a gente já começa o vídeo. Então é isso, pessoal. A gente vai falar um pouco desses 50 dias, de como que foi, como que tá sendo, né, a nossa vida aqui em Portugal. E eu acho que a gente vai começar primeiro sobre a nossa chegada aqui, como que foi, como que está sendo a nossa adaptação, né? A nossa adaptação aqui foi muito boa, a gente já falou em alguns vídeos isso. A nossa casa a gente conseguiu pelo relocation e foi na semana que a gente estava para viajar, a gente conseguiu a casa. E aí durante a semana que a gente estava para viajar, a gente foi tratando, né, das coisas. E quando a gente chegou aqui, se eu não me engano, acho que no mesmo dia que a gente chegou aqui, se não foi no mesmo dia, foi um pouquinho antes, a gente assinou o contrato. Foi no outro dia. Foi no outro dia, né? A gente assinou o contrato e a casa, a gente chegou dia 26, né? Sim. A gente chegou dia 26. Não, a gente viajou no dia 26 e chegou 27. Ia viajar no 24, é isso mesmo. A gente viajou no dia 26 e chegou aqui no dia 27, é isso mesmo. Ia só entrar na casa dia 1º, porque a casa ainda não estava pronta, ela estava sendo remodelada. Uma pequena remodelagem, uma reforma, né? Como se fala no Brasil. E aqui é remodelagem. E a gente tinha que aguardar até dia 1º. E por isso a gente alugou um Airbnb. Porém a reforma acabou. As moscas tá chata hoje, hein? E aí a reforma acabou um pouco antes. Ele conseguiu entregar a casa um pouco antes, 2 dias. No dia 28 ele falou que já estava pronto, mas aí no dia 28 a gente só levou as coisas, o mais pesado, né? As malas grandes. E o básico a gente tinha deixado onde a gente estava, que era um Airbnb que a gente alugou por 2 dias. No dia 29, a gente... Isso, no sábado. Na sexta.
A gente chegou na quarta, aí a gente Isso, na ficou quinta. quarta e quinta em Nazaré, sexta a gente Isso, veio na trazer as quinta, coisas. na quinta a gente veio conhecer a nossa casa e na sexta a gente já veio de Malicuia, certo? Aí quando foi na sexta, dia 29, entramos na casa e Aí no sábado você foi entregar o carro. no sábado eu fui entregar o carro. Mas enfim, é isso. O que a gente estava falando sobre a casa seria isso. Então aí depois disso a gente começou a correr atrás dos documentos. Os documentos demorou um pouco, o NIF, mas 10 dias. foi fácil, não foi difícil. A gente conseguiu contratar uma pessoa, a pessoa conseguiu pra gente. Depois a gente tirou o NIS pela internet. O NIS Foi mais rápido. foi muito mais fácil. De um dia pro outro ficou pronto. O da Michelle ficou pronto primeiro porque ela fez sozinha. E depois que o dela deu certo, a gente tentou, fez o meio do Rafael e ficou rápido, ficou pronto rápido A gente conseguiu também. até levantar no mesmo dia. Isso, e aí depois disso a gente conseguiu com os primeiros documentos começar a procura de emprego. A Michelle na primeira semana que começou a procurar já conseguiu um emprego. Em 15 dias eu arrumei emprego. Mas foi na primeira semana que ela começou a procurar. E aí depois disso, o meu demorou um pouco mais, vocês sabem, mas depois eu consegui esse emprego no mercado e é onde eu tô trabalhando. Certo? E agora a gente vai falar, a gente já fez um vídeo quando a Michelle foi contratada, logo se eu não me engano, foi o primeiro dia, e ela estava meio que desesperada, né, por causa do serviço dela. E agora, passado mais de um mês, já faz mais de um mês, agora ela vai contar como que está sendo a experiência dela no serviço dela. Aí você fala como que está sendo. Eu gosto desse tipo de trabalho, né? Eu já trabalhei com isso no Brasil, eu gostava muito de onde eu trabalhava. E aqui tá sendo praticamente a mesma coisa, a diferença é que aqui é café, né? Lá a gente servia café da manhã, almoço e o café da tarde. E agora tá mais tranquilo de entender os portugueses também. Antes era mais difícil, agora eu tô conseguindo entender mais as coisas. Era coisa simples que eu não conseguia entender. Um adoçante era falado de uma forma dependendo da pessoa rápida, que falava, né? Era falado de uma forma rápida e aí eu não entendia. Mas agora já tá mais fácil. Tem um português que ele vai lá todo dia. Essa semana eu tô no horário da noite. Ele vai lá todo dia de noite. E todo dia de noite ele quer conversar, ele quer atenção, tadinho. Eu até gosto dele. Ele quer conversar, mas eu não consigo. Tem uma portuguesa que às vezes ela trabalha comigo e ela fala que ela não entende ele. Então você imagina como ele fala. Né? Se ela não entende, piorou. Mas assim, eu acho que isso é em todo lugar. A gente fala muito daqui de Portugal, mas isso aqui, a gente no Brasil tem muito disso. De determinada região do país, se a gente for conversar com a pessoa, a gente não entende. Então, isso é o de menos. Se a gente saísse de onde a gente estava, de São Paulo, a gente fosse para outro estado, um pouco mais distante, que tivesse outra linguagem, que tem outro sotaque, ia ser a mesma coisa. Então, basicamente é isso. No começo a gente fica um pouco receoso, fica com medo, será que vai dar conta? Igual ela falava muito. Será que eu vou conseguir entender? Mas eu acho que é começo e graças a Deus está dando certo. Ela fala que ela está gostando muito. Aí agora que ela está entendendo os portugueses, agora tá começando o verão. Vai começar ainda, mas já tá entrando pessoas. Ela estava esquecendo. Agora tá... Agora que ela já entendendo o que eles querem, aí o que acontece? Agora é um nível acima. Agora vai colocando dificuldade. Tem uns 3 hotéis em volta. Aqui perto. E aí o que tá acontecendo? Gringo. Agora é francês e inglês. É francês e é inglês. E aí, assim, o inglês, a gente acha que dá pra entender um pouquinho. Só que o que acontece? O inglês é inglês mesmo, é inglês da Inglaterra. Não é americano que dá pra
dá pra entender um pouco, porque assiste algumas pouco coisas, diferente, né? escuta algumas músicas e você conhece algumas palavras e dá pra entender. Não dá, porque é britânico e é muito diferente. Uma simples água é dito diferente da água do americano e da água do inglês. Porque a gente sempre, o pouco que a gente estudou, que não é muita coisa, a gente, por exemplo, a água, ela tá falando da água. É mais. Eu não sei falar inglês, tá, gente? O mas T deles é diferente. Water, né? Que, o o nosso deles é inglês que a diferente. gente aprende é mais puxado pro water. Não, water. Water. E o E deles o é inglês, water. eles já alguma coisa falam, assim. eles já falam, já tentam falar o T. Já tentam não, eles falam o T, né? Eles não tentam. É a língua deles. Então é diferente, entendeu? Mas assim, dá pra desenrolar um pouco. Agora o francês é muito, a gente, meu pai eterno. a gente não tem base nenhuma em francês. A E única aí tem que ser na base do a ponta. Tem uma senhora que trabalha lá que ela fala francês, né? E aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu não tô conseguindo e tal, porque tem francês. Ela falou assim, olha, eu vou te dar uma dica. Aponta as coisas. Aí eu falei assim, tudo bem. Só que aí ontem, por exemplo, chegou lá um francês. E aí eu falei, vou apontar. E é isso aí. Aí fiquei. Não tem nem como falar esse, não adianta. Aí eu ficava apontando. Aí eu acho que ele quis me perguntar do que era o negócio. Aí piora, né? Porque como que eu vou falar do que é? Como que eu vou falar? Eu não sei, mas eu acho que o chocolate dá pra entender. E dá pra ver também, porque o chocolate é de cor diferente. Aí como que eu vou falar que é doce de ovo? Por exemplo, as coisas eles falam aqui que tem muita, as coisas, os doces aqui são muitos doces de ovo. Só que eles não falam doce de ovo, eles falam doce d'ovo. Doce d'ovo. Dá pra gente entender, mas como que eu vou falar que é doce d'ovo ou de ovo pra ele? Eu falei, é esse aqui que você quer, é esse aqui que eu tenho, e se você quiser, é esse aí que você vai comer. Mas é complicado. E os ingleses eles já apontam mesmo e já era. Eles não tentam. Eles vê que. Eles perguntam se fala inglês. Aí eu falo, não. Aí eles já entendem que eu não falo e aí eles já começam a apontar e já era. Agora os franceses não, eles, pelo menos os que eu tenho atendido, eles já ficam tentando forçar o francês, me empurrar goela abaixo o francês e eu tenho que entender. E eu não. Mas assim, é uma fase também, agora nessa altura provavelmente vai ter bastante, né? Porque eles vêm mesmo. No ano que Portugal, vem eu tenho que estar mais treinada. Portugal, eu estava até conversando ontem no trabalho a respeito disso. Portugal, ele é um país o país mais quente da Europa, né? Tem a Espanha também, aquela parte lá embaixo também, né? Perto do Algarve, que também é quente. Mas Portugal é o país mais quente da Europa, então vem todo mundo para cá. É um país turístico, nessa altura vai encher. Então isso vai ser só por enquanto. E depois volta ao normal, a gente volta ao nosso português, que não é nosso, né? Português de Portugal. Mas é isso. Mas de resto, o emprego dela, ela tá gostando muito. Ela gosta muito da patroa dela. A patroa dela parece que gosta muito dela também. As meninas que trabalham lá, ela já pegou amizade. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que eu acho que o Adriano já falou no vídeo, da segurança que tem aqui, né? Que o pessoal deixa as portas dos estabelecimentos abertas sem eles estarem lá. Enfim, eu completei agora 1 mês de trabalho e eu já fico sozinha. E aí não é assim, eu fico sozinha só. Eu fecho o café e eu acho muito legal essa confiança que eles têm, né? Tudo bem que ela tem todos os meus documentos, ela sabe se eu fizer alguma coisa. Tem câmera, tem tudo isso. Mas no Brasil não existiria isso. Não, eu trabalhei, eu acho que 3, 4 anos no restaurante lá onde eu trabalhava. Ela nunca mexeu no caixa. Nunca mexi no caixa. No primeiro dia ela já estava mexendo no caixa. No primeiro dia eu já tinha que estar passando troco. Eu acho muito legal essa confiança que eles têm. Porque é uma coisa que a gente não é acostumado, né? Mas teria que ser assim no mundo inteiro. Lugar, porque não é a gente seu. vem de um lugar que não é seu, assim você não funciona. tem que mexer. A Michelle tá lá para trabalhar e ela tem que cobrar e tem que pegar o dinheiro
no final do dia ela tá eu tiro todo o dinheiro dinheiro do não é caixa. dela, ela não tem que pegar. Isso aí tinha que ser em todo lugar. A gente fica admirado com essas coisas e é uma coisa tão simples, mas sei lá, é uma coisa que a gente fica falando, mas não era nem pra gente, era uma coisa que a gente não precisava nem falar. Mas infelizmente no Brasil a gente sabe que não é dessa maneira e a gente fica abismado com essas coisas bestas. Com essas confianças, né? A Michelle achou uma chave ontem de uma moto e a moto estava do lado. Provavelmente ficou lá até o dono chegar. Um dia eu fui buscar ela, um casal esqueceu a carteira dentro do café. Ah, você tava lá no dia? Eu tava lá fora, aí eles chegaram, bateram na porta, eu acho que a gente deixou a carteira. A carteira tava no mesmo lugar, e exatamente. Tava cheia de dinheiro. Entendeu? Então é umas coisas, assim, não é, o vídeo nem é a respeito disso, mas enfim. Mas aí acaba, são as nossas impressões que a gente tá tendo daqui. Só pra concluir, essa parte da Michelle é isso, ela tá gostando muito, as meninas gostam dela. Sempre tem uma coisinha ou outra, tem um cliente ou outro que olha meio de olho virado quando percebe que é brasileiro, mas isso aí a gente passa por cima, certo? Agora eu vou falar do meu serviço. Como eu falei, fazem 2 semanas que eu estou trabalhando lá, mas já dá para perceber um pouco. Eu estou gostando bastante, estou gostando muito. Eu achei eu achei que ia ser muito difícil e realmente é muito difícil. Porém, eu achei que eu ia demorar muito mais para pegar as coisas e eu tô pegando um pouco mais rápido do que eu imaginei. Mas por quê? Porque as pessoas que trabalham comigo, todas são muito gente boa. Tem um menino que começou agora, que é português, ele começou 2 semanas antes que eu. Ele é mais ou menos igual ele, já tem um pouco mais de experiência porque ele tem 2 semanas a mais. Mas assim, eu e ele que é o mais o básico assim, então a gente tá meio que aprendendo junto. Depois disso tem um brasileiro, que ele tem 19 anos, ele tem 1 ano ele também começou lá desde quando não sabia, né? Ele entrou lá para fazer part-time, no final ele ficou full-time. E ele tem 1 ano lá. Parece que você olha pro moleque, moleque, eu tô falando assim, moleque em questão, a gente de ser novo. A gente tem esse costume de falar moleque, né? Você não diz que ele tem só 1 mês, um ano de talho, né? De açougue. Ele tem muita experiência, ele estudou, ele falou que nos primeiros meses ele estudava muito, hoje em dia ele ainda estuda. E precisa ver. A pessoa é dedicada, né? É o que faz. Você não fala que ele tem 19 anos pela responsabilidade, pelo jeito que ele trabalha, e você não fala que ele só tem 1 ano de experiência, ele trabalha demais. Então eu estou aprendendo muito com ele, ele é muito gente boa, ele está me ensinando bastante. Aí depois disso tem uma brasileira também, que ela já tem 6 anos lá, que ela trabalha no mesmo supermercado e ela também entende bastante. Ela tem 6 anos de experiência, então ela entende muito e ela também está tendo uma paciência enorme. Tudo ela fala: você já cortou isso? Não, então vem aqui que você vai cortar agora. E ela está me ensinando muito. Eu acho que a que mais está me ensinando é ela. Depois dela tem esse menino. E depois disso ainda tem o chefe da seção, né? Que também me ensina bastante coisa, mas aí ele não consegue me ensinar muita coisa, porque ele tem muita coisa para fazer. Ele não para. Ou ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo, daqui a pouco a gerente chama ele para falar alguma coisa. Então não tem como ele ficar me ensinando muita coisa. Então acabou que ficou com encargo dessas outras pessoas. E fora isso acabou de entrar uma angolana, entrou depois de mim, mas ela já tinha trabalhado no mesmo supermercado, mas na mesma rede, né? Mas em outra loja. E ela ficou 5 meses fora, ela saiu porque quis e aí agora ela voltou depois de 5 meses. Eu acho que não deu certo o que ela queria fazer lá. Ela voltou. Só que aí ela já meio que esqueceu algumas coisas, mas você percebe que ela sabe trabalhar e também de vez em quando
eu percebo que eu observo todo mundo para tentar pegar um pouco de cada pessoa. Fora esses aí, tem duas pessoas que eu ainda não conheço, que um é vamos dizer que tem um encarregado, né, da sessão, e tem um subencarregado, que é eles falam adjunto. Aí tem esse daí que ele tá de férias e ele vai voltar essa semana. Acho que é essa semana. E dizem que ele é muito gente boa. Esse é português, falam que ele corta demais. Ele tem uma técnica de cortar e de montar não é a prateleira, aonde fica as carnes. E falaram pra mim que eu também vou aprender muito com ele. E depois disso, tem outra brasileira que ela tá de licença. Eu acho que aconteceu alguma coisa, eu acho que ela tava ruim de saúde. Ela tá de licença, ela volta essa semana também. Falaram que ela também é espetacular. Ou seja, eu caí no lugar certo. Eu tô num lugar, tô gostando. É pesado, o trabalho é pesado, tem que carregar peso toda hora. Todo dia chega carne, a gente tem que desfazer. Eles chamam de palete, né? A gente chama de pallet. Chega o pallet. A gente falava palete zoando, né? Algumas pessoas no Brasil falavam palete e a gente zoava. O Cláudio é Cláudio. Sim, é palete, mas aqui chama-se palete, então provavelmente é o certo, né? Ou não, ou lá é pallet, aqui é palete, enfim. A gente tem que desmontar, aí tem que pegar peso. Pra cortar é difícil algumas coisas. Esse dedo aqui, eles me ensinaram a pegar a faca para fazer assim, e realmente é melhor. Você faz assim, você faz mais força. Se você pegar só no cabo, você não transfere toda a força na faca. Mas aí esse dedo aqui faz assim, ó. Quando faz assim dói. Ele tá bem dolorido. Na primeira semana eu achei que eu ia perder os 2 pés por causa que a bota fica apertada. Ela não tá apertada e mesmo assim ela ficava pegando no dedão, parecia que meu dedão ia cair. Agora já calejou, não dói mais. Só o dedo que tá doendo essa semana aqui. Eu tava cortando umas coisas, umas costelas lá, umas costeletas. E foi um pouco mais dolorido. Mas é isso. Eu tô gostando muito. Trabalho com pessoas incríveis, pelo menos de agora. Você percebe o tratamento que eles têm entre eles. Porque assim, comigo, como eu sou novo, cheguei agora, eu podia pensar, estão me tratando bem porque eu acabei de chegar. Mas aí você começa a perceber o jeito que eles se tratam um ao outro, e aí você percebe que as pessoas realmente elas são gente boa, entendeu? Então, a gente só tem que agradecer. Tanto eu quanto a Michelle, a gente caiu em 2 lugares muito bons. A minha empresa, como eu falei, uma rede grande. E essa rede, ela vai me dar se eu continuar, ela vai me dar uma estabilidade financeira. Por mais que não se ganhe muito, né? A gente sabe que aqui em Portugal se paga o ordenado mínimo e mais umas coisinhas aqui e ali. Mas vai me dar uma estabilidade financeira. Já me falaram isso. É o suficiente. Exato. Falaram que essa brasileira que tá lá, que me ensina bastante coisa, ela falou assim, ó, se você ficar aqui 1 ano, 2 anos e você for tentar um financiamento da sua casa, eles verem que você trabalha aqui, pode ter certeza que eles vão te dar o financiamento. Se você, é óbvio, né, que tem que ter um planejamento, tudo, Uma tiver relação tudo certinho. boa com o banco. Mas falou assim, ó, eles querem isso, eles querem saber se você está numa empresa boa. Essa é a primeira coisa que eles veem. Então, ela falou assim. Porque tem muita coisa que a gente acaba não esquecendo, né? No dia a dia a gente acaba esquecendo. E ela falou, ó, eu consegui minha casa trabalhando aqui. Você vai ficar lá. E aí eu vou, lógico, não, mas eu não pretendo, não pretendo sair mesmo. É igual eu. Eu sempre tive esses pensamentos na maioria dos lugares que eu trabalhei. Eu sempre falava, só saio daqui quando eles me mandarem embora. A gente nunca teve esse problema de querer ficar pulando de emprego em emprego, ficar, quero trabalhar aqui só um tempo e depois quando eu estiver bem eu saio. A gente nunca teve esse pensamento. A gente quer trabalhar, não importa se é lavando louça, se é cortando carne, se é atendendo mesa, se é fazendo faxina, a gente quer trabalhar.
o salário basicamente vai ser o mesmo. Então qualquer emprego, não tem essa de, eu Essa quero um é a emprego. realidade de Portugal. É. Essa é a realidade que a gente já sabia que ia Mas, ser. É um ordenado mínimo e uma coisinha ali, outra ali e acabou. Era Mas- esse tipo de vida que a gente queria. E em Portugal, mas no Brasil também era dessa forma. É. Você fazendo faxina. Sim, mas é o que as pessoas falam, você vai para Portugal para ganhar um salário sim. mínimo. É. Então, a Michelle agora no final, ela estava fazendo faxina, ela estava ganhando muito mais do que quando ela trabalhava no escritório sentadinha. Sim. E ela estava trabalhando muito menos, entendeu? Ela trabalhava 3, 4 dias por semana, meio período. E ela ganhava muito mais do que no escritório. Que trabalhava das 8 às 6, tinha que pegar o ônibus ou o metrô para ir lá para Sé. Aí qual que é o desmérito de você trabalhar como faxina, se você ganha mais e trabalha menos? Isso que eu não consigo entender em algumas pessoas. Todo mundo sabe, todo mundo não, muitas pessoas que tá no canal, que são familiares, sabem que eu tinha eu sempre tive uma profissão, 21 anos de profissão na área gráfica. Agora no final a gente tinha a gráfica. A nossa vida tava boa, muito boa. Tava boa. Só que assim, larguei essa profissão, larguei minha gráfica para vir trabalhar no açougue, sim. E eu não me arrependo. Se vocês verem a felicidade do Rafael, que hoje não está aqui com a gente para falar disso, a gente já falou da parte da escola também, essa parte eu não vou nem falar, tem um vídeo aí no canal, vocês vão lá e vejam o que ele está achando da escola. Você falou do que ele falou? Da primeira não. vez? Aí tem essa parte, se vocês verem a felicidade do Rafael de poder estar aqui, de poder estar saindo, ele está saindo todo domingo, hoje ele vai sair, ele sai, Amanhã. eu acho que amanhã, mas todo domingo ele sai, ele vai pra praia, já foi pra praia um monte de vezes, 4, 5 vezes. Tinha uma feira que ele ia todo domingo. Ele sai às vezes Foi de sábado. cinema. Foi no cinema. Ele falou. Aí vê se não é de doer o coração. Falou assim, falou pra Michelle. Falou assim, mãe, agora eu tô me sentindo como um adolescente Pela de verdade. Pela primeira vez eu tô me sentindo um adolescente. Entendeu? Por quê? Porque lá ele não tinha vontade de sair e a gente também não deixava. Ele até pedia às vezes. Ele falava, mãe, se eu Mas quisesse ir, tipo, ele queria ir pro Serete com o pessoal da escola. Você deixaria? Eu falava, Rafael, eu acho que não. Assim, a gente pode, todo mundo falava, vocês têm que soltar o Rafael, vocês têm que fazer isso, mas a gente não tinha confiança. Não tinha confiança nos adolescentes, não tinha confiança no mundo. Nele a gente não tem confiança porque o Rafael ele sempre foi muito ingênuo, justamente por nunca ter saído de casa. Ele era ingênuo. Acreditar em tudo que os outros falam. Entendeu? Então a gente não deixava ele sair justamente por isso. Aqui não, aqui a gente sabe, a gente conhece os amigos deles, os amigos deles é da religião dele e a gente tem uma confiança nessas pessoas, entendeu? O Rafael, ele é testemunho de Jeová. Então a gente tem uma confiança, minha família, né? A minha mãe, meu irmão, meu pai, minha mãe, a tia da minha mãe. Então a nossa família de testemunho de Jeová, a gente sabe como que é as coisas, entendeu? Então assim, a gente tem uma confiança muito grande. E aqui não tem, Portugal é um paraíso, não tem maldade? Tem, gente, tem maldade aqui. Mas não chega nem a 1% do Brasil. E a gente não tinha confiança nessas coisas. Dele sair, e aí vai que acontece alguma coisa com o Rafael. A gente não pode pensar dessa forma, mas vai que acontece alguma coisa com o Rafael e o Rafael não volta para casa. E isso não é... mas isso é difícil de acontecer. Não é, gente, não é. Quem tá aí sabe que não é. Não é. Acontece muitas coisas. Perdi meu filho, tava num baile funk, tava não sei aonde, tava não sei não foi só no no shopping, às vezes tem gente que vai num simples shopping e não volta. São coisas que podem acontecer em qualquer lugar. Você entendeu? É esse tipo de coisa aí. Então, voltando ao que eu tava falando, a gente largou realmente tudo, nossa vida aí no Brasil. A nossa vida, a gente não tinha uma vida ruim, porque tem muitas pessoas que acham que a gente vem pra cá porque a gente tá
porque a vida tá ruim, a vida tá aquilo. Não, a nossa vida era muito boa. Graças a Deus a gente tinha uma vida muito estável lá aí no Brasil. E a gente largou sim tudo isso pra gente recomeçar. Dos principais motivos é o Rafael. Aqui ele tá tendo uma vida mais tranquila, ele vai para os lugares, vai para lá, vai para cá. Dele, a escola dele. Tem o futuro dele que ele vai ter. Ele tá com 17 anos. Daqui 2 anos ele acaba a escola. Que ele vai fazer mais um ano na escola. Aí não sei se ele vai querer fazer faculdade. Se ele quiser fazer faculdade, ele vai fazer faculdade aqui. A faculdade daqui é muito boa. Então ele vai ter um futuro melhor. E esse é um dos principais motivos. Depois disso, realmente as moscas hoje tá chata. Está no meio do mato. Então realmente é isso. A gente tá, graças a Deus, tendo a vida que a gente queria. Tá difícil, mas tá muito melhor do que a gente imaginava. A gente achou que a gente ia passar por muito mais dificuldade, tá? Então... A gente achou que a gente não ia achar uma casa boa. A nossa casa é boa. A gente achou que o emprego ia ser muito pior, porque a gente pensou que ia ser uns horários horríveis, porque aqui tem muito o meu horário. Tá sendo. Mas a gente ainda se vê. Tá sendo um horário ruim, mas a gente ainda se vê. Aqui tem muito esse negócio de horário repartido. Então eu achei que todo café tinha esse horário repartido. Mas eu acho que esses horários repartidos são em cidades maiores. Como a gente mora numa cidade pequenininha, uma vila, digamos assim, aí é mais tranquilo. Apesar que eu trabalho até as 11 horas da noite. Eu entro às 3 horas da tarde e trabalho até as 11 horas da noite. Eu saio de lá o mais tardar 11h30. Acho que agora vai começar o verão e aí pode ser que eu vá sair um pouco mais tarde, mas tá muito melhor do que a gente imaginava. Sim, sim. O Adriano tá falando que tá ruim, mas hoje é sábado e ele tá de folga sábado e domingo. Não, eu falei que os horários são ruins. Vamos lá, ó. Por que o meu horário é ruim? O horário dela é das 3 às 11 da noite. E de manhã é das 7 às 3. Então uma semana ela tá em um, outra semana ela tá no outro. No meio dessas 2 semanas ela sempre tem uma folga. Então assim, o horário da noite é ruim, porque chega às 11 horas. Mas no outro dia ela vai descansar. E assim, é ruim, mas... Mas é bom, porque aí eu detesto acordar cedo e eu acordo... Mas é uma coisa fixa. Por que o meu é ruim? O meu é ruim porque cada dia eu tô num horário. Então eu não tenho... Às vezes, por exemplo, essa semana, os 2 primeiros dias eu entrei às 6 da manhã e saí às 4. Aí depois os outros 2 eu entrei 11h30 e saí às 9h30. E ontem, na sexta, eu entrei às 7 e saí às 5. Então é assim. E sem contar que tem outros horários também. Tem outros horários também de... Enfim, tem outros que eu ainda não fiz. Mas assim, por exemplo, hoje eu tô de folga. Amanhã também. Aí segunda eu trabalho e terça eu tô de folga. Então tem essa parte boa das folgas. Eu tenho bastante folga, às vezes fica no final de semana, mas é mais em questão do horário, certo? Então é isso. Outra coisa que tinha que falar do carro, vou falar rapidinho porque o vídeo tá hiper mega longo já. E ó, o carro tá aqui. O carro, gente, eu tinha falado do carro, o carro é bom, ele tá com a mecânica boa. Tem umas coisinhas para fazer, eu já vi que a homocinética tá estralando, eu vou ter que trocar em breve. Mas assim, o motor tá muito bom. Ele é realmente econômico. Ele não faz 25, parece, por litro, igual o cara que estava me vendendo, mas ele faz mais de 20 litros, 20 km por litro. Então, basicamente é isso. Até a nossa vida, a gente deu sorte também. A nossa vida tá muito, muito boa, assim. A gente achou que ia ser um pouco mais difícil. Não tá sendo fácil, não acha que tá sendo fácil. Bate um pouco de saudade às vezes. Tem outras coisas também, mas é isso. Tá sendo bom esse começo. Tá sendo melhor do que a gente esperava. Isso, a gente esperava. Sonhava e melhor do que a gente esperava. Exatamente. A cidade aqui é maravilhosa, é muito tranquila, muito calma. Então é isso. A nossa vida por enquanto,
tá do jeito que a gente Queria. queria e a gente não imaginava que a gente estivesse com essa vida em Então, 50 pouco dias. tempo. Então, aos poucos a gente vai falando mais das coisas. A gente vai tentar fazer mais vídeo, vou tentar fazer mais vídeos porque que também dependendo do horário. Quando eu tô no horário da manhã, aí chega a noite eu consigo fazer. Agora quando eu tô no horário que eu vou entrar às 11h30, por exemplo, eu acordo tarde, aí acaba que eu perco A o preguiça dia. bate. E aí à noite eu chego, já é horário de dormir para ir trabalhar no outro dia e acaba não dando. Mas eu vou ver se eu consigo fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Era isso o vídeo. Eu acho que faltou, e eu acho que faltou muita coisa ainda, porque esse é um tipo de coisa que pra gente falar tudo, a gente acaba se alongando, acaba até falando de outras coisas que não era não era o roteiro do vídeo, mas acaba emendando, entendeu? Mas eu nem vou cortar, não vou deixar tudo que a gente falou. Eu acho que é legal assim, sem corte mesmo, para vocês verem que a gente não tem nada pensado, a gente tá falando mesmo o que tá acontecendo mesmo. Beleza? Então é isso. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, dá um like. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam. E é isso, a gente vai falando da nossa vida aí aos poucos. E eu vou levar o carro. E aí tá aqui o carro. O Adriano não Aí deixa eu dirigir, o carro tá bonzinho pra eu bater. E ele não E deixa. até com chaveirinho da Europa, ó. Legalzinho o chaveiro. Ele não deixa, mas eu vou dirigir. Mas é isso, gente. Não dá, porque eu também não alcanço os pedais. O banco não chega não vai pra muito frente. pra frente. Aí ela é enorme e não consegue. Colocar um travesseirinho, aí eu acho que eu consigo. Mas logo mais a gente compra um carrinho melhorzinho Automático. pra ela dirigir. É melhor, eu acho, melhor ele comprar um novo e aí ele fica com esse novo e me deixar com esse. Igual a Letícia falou pra eu fazer de carrinho de bate-bate. Vai Já bater. tá todo lascado mesmo. O problema não é nem bater o carro, é derrubar os postes e a gente ficar sem energia Não nas tem. ruas. Eu ia falar, Lógico não que tem. Claro que tem. Mas Poste. Aqui, ó, ali um poste ali. Lógico que tem poste. eles são Mas é firmes. isso, gente. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado, tá, do vídeo. E é isso. Até uma próxima. E a gente tá realmente amando. Apesar das dificuldades. Mas a gente tá amando. Beleza? Fiquem com Deus aí. Tchau. Até mais.